Olá, gente. E eu tô com o prazer enorme de ter o Rodrigo Borcati comigo. Rodrigo, primeira pergunta que eu devia ter feito, não fiz ainda. Como é que eu pronuncio o seu sobrenome corretamente? É, Burkhardt mesmo, você acertou de Borcati. primeira. O pessoal costuma errar. Ainda bem que eu não passei vergonha aqui, né? Boa. Cara, um prazer enorme. Muito obrigado aqui por você tirar um tempinho do teu sábado no Brasil. Então você tá com a família aí, você tá comigo aqui. Sensacional. E, Rodrigo, apresenta rapidinho, o que você faz hoje em dia? Qual o teu cargo hoje em dia? Bom, tô contigo e com mais uma galera aí, né? Espero contribuir. Bom, hoje eu tô com Head de Tecnologia aqui no iFood, mais focado na fintech do iFood, que é iFood Pago. A gente provê serviços financeiros para o restaurante, principalmente, a nossa principal estratégia no primeiro momento. Na verdade, produtos financeiros para a cadeia, para o ecossistema do iFood como um todo, mas hoje o maior foco ali nosso é o restaurante mesmo. Bacana demais. E, Rodrigo, que eu sempre pergunto para os meus convidados aqui, voltando um pouquinho para o passado, antes da gente falar da tua evolução Uhum. profissional, como é que foi que computação e tecnologia apareceram na tua vida? Boa. Confesso que deve ser talvez a maioria das respostas do pessoal aqui, mas eu sempre fui muito entusiasta de tecnologia. Eu ainda sou da geração que não tinha tanto, denunciando um pouco a idade, mas eu peguei bem a transformação ali. Hoje eu estou com 37 anos, então década de 90 ainda estava meio engatinhando a tecnologia ali e tudo mais, o computador, mas começo da internet e tudo mais, eu peguei todo esse boom. E eu sempre pulsava, assim, eu tinha um tio na área que eu convivi bastante, assim, me influenciava bastante. Eu gostava muito de jogo, acho meio um óbvio que puxa bastante gente para a computação, gostava bastante de games. E no Brasil ainda não era profissão que talvez hoje está ganhando um glamour maior. Eu estava vendo até recentemente um dos mais concorridos na faculdade, no curso. Então acho que o mundo está virando muito tecnológico, o pessoal tem vindo muito para a área. Mas quando eu estava ali acabando o colegial, ainda não era todo esse glamour ainda estava um pouco antes. Eu peguei praticamente o começo dessa rampagem da computação ali. Mas eu fui muito mais por gostar, assim, eu estava meio na dúvida do que fazer de faculdade, sempre gostei muito de exatas, acho que isso ajuda também, e gostava de jogos, gostava de tecnologia, eu achava que eu ia ser um programador de games, passei um pouco por isso, dá para contar um pouquinho depois, mas acho que foi isso, assim, que mais me puxou foi essa paixão por tecnologia ali. Isso é bastante importante, né? Que é uma área que se você não gosta, se você não tem curiosidade, é uma área que você vai ter Exato. dificuldade, né? Então tem realmente a paixão e a curiosidade são importantes. E também a coisa que você Já falou vi, diga. eu ia falar que já vi muita gente que hoje no Brasil pelo menos quer vir porque acha que vou ganhar dinheiro fácil ou algo do tipo assim, mas é o que você falou, se não tiver paixão, se não gostar do que está fazendo, acaba sendo ruim ali. Exatamente. E conta pra gente um pouquinho, você mencionou colegial, faculdade, como é que foi essa fase da tua vida para você? Você teve alguma exposição à tecnologia no ensino básico, Boa. até você escolher a faculdade? E como é que foi essa entrada na faculdade? O que você fez por aí? Eu estudei numa escola, num colégio bem tradicional, assim. Eu era bolsista, mas era um colégio particular, um colégio bom. Cidade pequena, sou uma cidade de 60 mil habitantes, era, né? Não moro mais lá. Então, era um dos melhores colégios da cidade. Eu era bolsista lá. A gente tinha uma disciplina de informática, mas era bem básico, assim. A gente brincou front page, eu lembro umas coisas assim, fazer sites estáticos e tudo mais. Fiz um cursinho por fora, na época era CDI que a gente chamava, mas era Access, umas coisas, ferramentas de Office, mas foi o mais perto que eu tive de contato com tecnologia no ensino básico, assim, então é praticamente nada, assim. Na época do colegial, eu tinha um amigo que gostava bastante, por sinal foi para a área também, acho que até indico depois para o podcast, acho que isso é um papo legal. Ele começou a Perfeito. estudar um pouco mais, a gente brincava de RPG Maker, tentava fazer algumas coisinhas ali, mas bem arranhando, assim. Ele até estudou um pouco de C nessa época, eu não fui tanto. Eu cheguei na faculdade bem cru, assim, de computação. Estava realmente aprendendo a programar ali, então eu diria que para o ensino básico eu não tive quase nada, assim, de computação, mais informática básica, assim, tinha. E como é que foi a chegada à faculdade? Boa. Aí foi isso, assim, foi minha primeira escolha, assim, na verdade eu prestei só ciência da computação e matemática, eu prestei, mas era Uhum. meio, se nada der certo, se eu não passar eu vou para matemática, porque eu gostava bastante de exatas. Acabei fazendo em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. Aí para mim foi um choque, assim,
até engraçado falar. Você chega na faculdade, tem muita pessoa que já fez técnico, etc. Então, as aulas de introdução à programação, para mim, era meio sofrida no começo. Até que cheguei a questionar se eu estava no curso certo. O pessoal já sabia programar, então era muito básico. Você está aprendendo ali, sei lá, condições if, else, for, loops, contadores, arquivos, escrito em arquivo ali, bem introdução à programação mesmo. E eu era uma pessoa que eu entendia o algoritmo, entendia o POS quando alguém escrevia. Eu até talvez me iludia ali, falando, beleza, eu sei, mas eu praticava pouco, então eu sofria bastante, assim, tanto é que, fato curioso, eu reprovei introdução à computação no primeiro semestre, e eu pensei, putz, será que eu tô no curso certo? Eu tive uma baita reflexão, assim, mas decidi continuar ali, refiz depois, posteriormente. Mas, assim, eu cheguei bem cru, assim, eu reforço isso, todo meu contato com programação foi na faculdade mesmo, de fato. Muito legal. E como é que foi como é que evoluiu a faculdade depois dessa reprovação e você falou assim, não, vou cair dentro aqui, vamos em frente e vamos Boa. fazer isso acontecer. É isso, foi mais ou menos isso. Eu falei, acho que história, assim, também um pouco lá do pessoal, assim, minha família foi um dos primeiros a ir para uma faculdade federal, então, com um pouco de orgulho, assim, eu falei, não, eu vou até o fim aqui. Mas confesso que não fui o melhor aluno ali, eu tive um momento meio mundo novo, saía bastante, não levava tanto a sério a faculdade por um momento, assim. Aí, a partir do momento que eu comecei a levar mais a sério, estudar mais e tal, começou a funcionar, comecei a ir bem. Mas eu via que eu tinha mais facilidade com matérias mais soft skills, assim, engenharia de software, etc., que a gente falava mais de montar design, diagrama de sequência, UML, etc. Eu sempre fui muito bem, alto nível ali. Programação arranhava, programação não ia tão bem assim, acabei passando posteriormente, estrutura de dados, orientação a objetos, toda a base ali foi indo, mas eu percebi que não era o meu ponto forte. Mas acho que isso foi mais ou menos um resumo da minha faculdade, assim. Parte de exatos, que eu era muito bom no colegial, eu descobri, quando vai para a faculdade, é outro nível, assim, é muito... Quando você entra por integral, limites, etc., você vê, cara, acho que eu não sou tão bom assim de matemática quanto eu achei que eu era, sabe? Aí também tive uns percalços, aí no fim deu tudo certo, assim, até me formei, aí posteriormente comecei a aplicar para vários estágios e caí numa empresa, aliás, enquanto estava em São Carlos, eu fui trabalhar na Embrapa, uma empresa, fui indicado lá, fiz uma entrevista, um projeto bem legal em C++, que a gente estava apoiado a Embrapa bem do governo, assim, tinha bastante incentivo financeiro, era separação de tubérculos, então era uma esteira super tecnológica na época, que ia passando batatas mesmo, de fato, e você selecionava através de textura, cores e tamanhos, aí era o nosso software, ele batia uma foto, a gente separava, ele já separava, esse aqui é bom, esse aqui é grande, esse aqui é pequeno, tinha uns pistões ali que empurravam, então eu trabalhei muito nessa parte com C++, reconhecimento de imagem, tamanho, contorno, a gente tinha todos os algoritmos que a gente desenvolvia para tal, foi bem bacana, foi bem primeiro contato ali com estágio, até a parte financeira, foi a primeira vez que eu ganhava algum dinheiro, era bem simbólico ali, era bem pequeno, mas foi legal, assim, o sentimento de estar produzindo algo. Era um projeto legal, teve paper de apresentações e tudo mais. Legal demais, cara. E já trabalhando com um pouco aí de reconhecimento de imagem, C++, que é uma coisa que tem um impacto enorme aí na indústria em geral também. E você ficou quanto tempo na Embrapa? Isso era o teu estágio, né? E de lá Era, você foi para onde? era meu estágio, eu fiquei, acho que 8 meses, foi bem curtinho, assim, tanto é que eu não concluí esse projeto, veio outras Certo. pessoas concluíram depois, eu fui acompanhando de longe, a gente teve contato OCRs, um pouco reconhecimento de padrões, assim, foi bem legal. E a partir dali eu acabei o curso, né? Na verdade, com uma matéria para trás, aí eu já podia estagiar, eu tinha muito mais tempo para estagiar, fui para um estágio mais, não diria profissional, mas mais de mercado mesmo, assim. A Embrapa era mais governo, até o pace era Certo. um pouco diferente ali, era mais pesquisa, mais paper, mais apresentação. Aí fiz até uma publicação sobre o caso. Aí eu fiz estágio, eu fiz entrevista em várias empresas, acabei caindo na Daitan, acabei passando na Daitan, era uma empresa, ainda existe, só foi vendida para outra, chama Encore agora, mas muito focada em telecom na época, telecom tinha um certo boom ali em 2010, etc.
E o bacana da Daitan, eu achava o nível das pessoas muito bons, era difícil até passar na entrevista, eu brinco que eu não sei como eu passei na época, e era muito outsourcing, né? Então eles não tinham um modelo muito de body shop, assim, que era o terceiro alocado no cliente e você só, entre aspas, traduzia o código que estava ali e vinha sob demanda. A gente vendia times, então tinha gerente, tinha produtos, tinha várias figuras, a gente vendia projetos mesmo. Só que participava do dia a dia da empresa, então participei de British Telecom, startups, etc. Tinha até e-mail deles, assim, putz, possibilidades de viagens para fora, contato, discutir arquitetura em inglês e tudo mais. Então, foi muito bacana para mim essa experiência e evolução como desenvolvedor, trabalhando ali na Daitan. Ora, trabalhar com tecnologias mais antigas, ora, tecnologias mais de ponto, porque dependia muito do seu cliente. Então, às vezes, putz, está acabando um pouco a verba desse cliente, o cliente mudou a estratégia, aí alocava a gente em outro cliente que estava, sei lá, trabalhando com outra linguagem e tudo mais. Ao mesmo tempo foi um colégio muito bom. Ali que eu brinco, ali que eu realmente aprendi a programar, e na faculdade era mais teórico, e como eu mencionei, eu não achava que eu era tão bom, e posteriormente eu comecei a aprender mais com programador, realmente trabalhando mesmo, hands-on, tive um mentor muito bom e tudo mais. E foi ali que acho que minha paixão pela programação realmente aflorou, sabe? Bacana demais. E a Daitan te deu essa variedade de oportunidades aí para você crescer o teu conhecimento na área, né? Isso. Era mais, assim, obviamente me ajudava nisso, mas também era oportuno para a empresa. Assim, a hora precisava ir em um lugar, a hora em outro. Então, ali eu avancei bastante. O primeiro projeto era muito focado em C++, que era minha base na faculdade. A gente aprendeu orientação a objetos C++, na Embrapa e tudo mais. Mas aí tive contato com Java, JavaScript, tudo que tinha na época. Era o começo do AngularJS ainda. Trabalhei com JSF, JSP, todo o começo, Prime Faces, né? Acho que o pessoal é mais antigo aí que vai lembrar. Mas foi mais isso, assim. Eu trabalhei com bastante coisa que hoje em dia a gente fala obsoleta, legada, ainda monolito, deploy, produção era a cada 3 meses. Eu preparava o pacote de release, tudo. Ainda tem empresas que fazem isso, eu não digo que é errado, são estratégias ali, mas era mais um modelo waterfall ali e tudo mais. A gente trabalhou bastante assim. Certo. E como é que foi a evolução da vida? Você ficou quanto tempo lá e como é que foi Pô, a fiquei quase próxima 8 anos. oportunidade? Fiquei quase 8 anos lá. Ali eu brinco que foi. Brinco não, realmente foi minha parte mais desenvolvedora, assim, como desenvolvedor. Mas ao final ali eu já estava como sênior, mas eu já tinha um papel mais de arquitetura ali. Eu estava mais. Olhava, desenrolava mais do que realmente codava, né? Estava mais no dia a dia do cliente, entendendo, desenhando, mentorando pessoas, liderando. Era o boom do ágil ali. Eu fiz curso Scrum Master, então a gente estava muito nessa como escrever história, como desenvolver, como tá no dia a dia, aplicar daily, playlist, retro. Eu achava que era uma bala de prata, assim, eu adorava ágil nessa época, hoje eu sou, tenho vários pontos para discutir, acho que é um papo que leva bastante tempo, mas eu já estava mais numa cadeira um pouco mais de liderança, e obviamente na Daitan ele demorava, não que demorava, é difícil falar isso, mas a oportunidade tinha que se fazer dependendo do cliente, tudo mais, até para subir, e eu estava um pouco assim, quero trabalhar numa empresa que tem um produto próprio. Assim, eu gostava muito de outsourcing, mas é como eu disse, dependia muito do cliente, o pace do cliente. Às vezes você está em outro cliente, muda tudo que você está fazendo e tudo mais. Eu quero ter uma vivência mais de trabalhar numa empresa que tem o próprio produto. Aí eu dei um sacode na carreira, assim, eu fui para a Rede. A Rede é a adquirência do Itaú, o maior banco privado aqui do Brasil e tudo mais. Certo. São Paulo, desde que eu saí da faculdade, eu não contei um pouco dessa parte, eu optei por vir para Campinas, e que naquela época, pelo menos no estado de São Paulo, você ir para empresa grande, ganhar dinheiro, tinha que ser São Paulo ou Campinas, e eu, resgatando a história, que era uma cidade de 60 mil habitantes e tal, então eu falei, cara, eu não vou para São Paulo meio maluco e tudo mais, vou para Campinas, que era da Itan. Mas São Paulo puxa, eu tenho essa teoria que São Paulo sempre te puxa. Alguém eventualmente vai trabalhar em São Paulo, as coisas acontecem em São Paulo, ou Rio de Janeiro, no caso, cidades maiores, os grandes polos aqui no Brasil. Aí eu entrei na Rede, mas também não quis mudar, eu ficava viajando, mas foi bem legal, assim. Então, tinha amigos já lá e tudo mais, comecei a trabalhar na Rede. Eu tinha muito receio de ir para a Rede, Itaú, porque eu pensava, putz, é mainframe, é COBOL, essas são as coisas antigas. Mas eu entrei no momento ali da Rede e do Itaú, né? Já estava tudo conglomerado ali, de transformação digital. Então, eu caí num time
caí não, porque foi meio proposital na entrevista, muito para disruptar, assim, eu era uma pessoa vindo de mercado e tal, eu queria mudar um pouco a cultura, eu caí num time mais plataforma digital, então a gente era o primeiro time, um dos primeiros times trabalhando com Amazon, AWS, produtos super novos, lógico, a gente integrava lá na frente com o mainframe, mas integrava, putz, através de arquivos e tudo mais, então mal tive contato com as pessoas, a gente discutia cases e tudo mais, mas eu estava muito na ponta digital, mais legal, o cristão da onda ali do Itaú. Então, putz, trabalhei, fiz amigos fantásticos lá, mas eu já caí numa cadeira meio tech lead. Tech lead ali no Itaú, você era pouco hands-on, assim, você era, de novo, mais quem desenrolava as coisas, desenhava, batia com o time de arquitetura, desenhos e tudo mais. Eu acho que era onde eu não sei é melhor. Como eu disse lá no começo, eu sempre fui um pouco mais alto nível, lógico, passei por todas as fases, eu acho que é super importante, eu discuto, até hoje eu entro no detalhe e tal, a gente pode falar um pouco mais, acho que a base é muito importante. Eu já estava numa cadeira um pouco mais olhando para frente, né? Um pouco mais, lógico, não era estratégico ainda, mas eu olhava um pouco mais para frente, a execução ficava mais com o time, então eu ficava mais nos bastidores, enrolando, falando com parceiros e tudo mais. Até programei um pouco ainda, a gente estava num momento muito, vários lambdas ali do AWS, até programei um pouquinho ali, mas foi pouco, já estava um pouco mais afastado. Acabei ficando pouco lá, fiquei 1 ano e meio, já amarrando com o próximo, assim, eu estava uma cadeira muito indo para liderança, e lá no Itaú demorava bastante também o processo, ele abriu uma vaga, você concorria, eu concorri para várias, você tinha que ter avaliações boas para ser apto lá. Eu comecei a concorrer umas vagas, mas eu vi que era meio moroso, assim, para você virar um coordenador e tudo mais. Eu já estava, para mim, já estava muito pronto, ali tinha um tempo, então... e pessoas falavam isso para mim, mas demorava um pouco. E acho que é uma coisa legal também para trazer aqui, e tinha pessoas que viravam para mim e falavam, você vai se frustrar se for para uma carreira de gestão, você tem todo o perfil de especialista, né, pensando em IC, né, contribuidor individual, você deve ir para staff, distinguish, etc. Porque no Itaú o gestor ainda era pouco hands-on, era mais coordenador de projeto, etc., PMO, assim, eu sempre tive muito a ver a tech, assim, eu sempre acreditei que o bom, eu não quero descartar o outro lado, mas o bom gestor é que tem, sabe falar o dia a dia do dev, etc. Eu gosto muito dessa veia, assim, eu puxo muito aqui, e o iFood tem muito disso. A maioria dos gestores aqui foi dev, sabe? Então, eu acho que isso dá outra bagagem ali, até para você discutir e tudo mais. Eu falei, não, eu quero entregar resultado através das pessoas, eu quero chegar lá, mas eu quero ser um gestor com essa veia tech, que fala no dia a dia, não aquele gestor que cobra e não sabe o que está acontecendo, ou questiona datas sem profundidade e tudo mais. Aí, de novo, acho que foi esse time ali, e o Itaú, querendo ou não, embora eu estava nesse time digital, ainda tinha um choque de cultura muito grande, eu sempre fui pouco hierarquizado, meio disruptivo, assim, tinha um perfil muito falador ali, e às vezes se batia em umas barreiras meio hierárquicas no Itaú, coisas assim, acho que não deve ser assim, porque eu vivi isso aqui 30 anos, o modelo é diferente, mesmo se argumentando, tinha muito carteirado, um pouco assim, deve ter mudado bastante, longe de eu querer falar mal de uma empresa, assim, eu gostava, até que teve vários embates com o superintendente da área, a galera fala, nossa, que esse menino sênior falando com o cara, era muito assim, assustador pra galera, eu não, puto papo legal, assim, discutindo, e ele gostava também, né? Então, acho que o perfil não bateu muito, assim, por isso que acho que 1 ano e meio eu acabei saindo, aí eu caí no grupo Movile, né, que é como grande empresa que a gente tem aqui no Brasil é o iFood, mas é investido da Prozos, Naspers, que é global, tem investimento no mundo inteiro, LX, aí vai longe pra caramba aqui. Conglomerado imenso, né? Conglomerado imenso, fica na Holanda, era da África do Sul, tem investimento em várias empresas, tinha Just Eat e tudo mais. E eles estavam começando essa fintech dentro do grupo ali, chamava MobilePay até no começo, não era nem iFood pago, e e eu gostei bastante da estratégia, era uma startup on steroids ali, que tinha todo o investimento e tinha todo o background do iFood, não era aquela startup que, obviamente, a gente passou por períodos muito difíceis, layoffs e tudo mais, mas não era aquela startup que você vende o almoço para pagar a janta, assim, você precisa da receita rápido e tal, então a gente queimou caixa um pouco, porque tinha investimento e tudo mais, então eu acreditei bastante na tese, assim, foi o que me vendeu. Eu acho que um pouco do histórico, quando eu faço entrevista, mudo de empresa, não é só pelo dinheiro, eu sou questionador, qual que é o plano, qual que é o futuro, para onde vai? Eu penso muito nisso, assim, além do total comp ali.
Então, tava bem no começo da fintech, a fintech, putz, tinha uma ambição gigante, assim, a gente ia ser maior que o iFood, Uhum. a gente ia ser a fintech do grupo, e aqui no grupo tinha a Simpla, que era antigo ingresso rápido para venda de shows, cinemas e tudo mais, tinha a Play Kids, era muito grande, tinha um jogo global, PKXD, nos moldes de Roblox, Minecraft, mas era uma curadoria melhor, a gente vai ter o wallet, vai ter toda a gestão financeira, antifraude para o grupo e tudo mais. Eu falei, puta, legal, esse aqui que eu quero, assim, sabe? Bem no começo. A gente tava um time Uhum. de 20 pessoas, 30 pessoas, pessoas fantásticas que muitos estão aqui ainda até hoje, assim, era uma galera muito Bacana. forte, assim, o time era muito bom. Aí eu fui, cara e coragem, não conhecia ninguém e tal, cheguei no escritório lá já como gestor, foi a primeira experiência de fato com o nome do cargo, assim, mas como eu disse, já fazia uns 3 anos que eu atuava indiretamente. Uhum. Como? Aí foi isso, assim, o começo nosso era uma estratégia muito de POS, QR Code, estava um boom aqui no Brasil de ser nos lugares tinha QR Code estático de todo jeito, assim, pague seu sorvete Uhum. com várias carteiras digital, assim, mas era uma concorrência muito por tarifa, não tinha um propósito diferente, assim, era até quem fizesse mais barato, quem tinha parcerias, é, vendia mais. Até as próprias POS, nossas maquininhas, era muito por tarifa. Isso foi final de 2019, deu 2, 3 meses, a gente já estava discutindo um pouco de ir para online, banking mesmo e tudo mais, etc. Estourou a pandemia. Aí matou toda a nossa estratégia do offline, que era o Uhum. contato mesmo, o POS, o QR Code, Certo. restaurantes fechando no Brasil, isso é global, Uhum. né? Provavelmente qualquer Uhum. lugar ali, então putz, foi Todo uma canto. crise forte. Só que o iFood, é até bizarro falar isso, surfou essa onda, né? Foi pro Uhum. delivery. Então, Uhum. todo mundo foi pro delivery, todo mundo em casa, o iFood, obviamente, muito apoio aos motoboys e tudo mais. O iFood deu um boom gigante. E aí, a fintech também mudou a estratégia para o online. Então, a gente começou a criar a parte de banking mesmo, muito focado no restaurante. Vamos criar um banco do restaurante, Uhum. mas não um banco por banco. A gente quer um banco que ajuda a prosperar o restaurante, assim, não é nem Certo. clichê mesmo, é realmente um fato, porque eu não quero cobrar tarifas ou algo que faça o restaurante quebrar, porque aí eu ferro todo o ecossistema ali do iFood também. Então, a gente focou muito, como que eu faço ele vender mais, assim, como que Uhum. eu oferto produtos que impulsionem a venda deles e ajude eles a abrir novas franquias e tudo mais. E a gente começou com a nossa carteira de crédito, que é até hoje a nossa maior aposta, assim. Então, por exemplo, se o Marcelo tem um restaurante aqui no iFood e tem a conta digital com a gente, cara, eu sei todos os dados, eu sei quanto você vende, eu sei qual que é o seu maior Uhum. pico, etc. Isso é muita informação na veia para eu vender um crédito que você não vai achar Uhum. num banco tradicional, porque eu consigo correr mais risco porque eu sei quanto você está vendendo, consigo Aí. ofertar taxas melhores. É uma relação realmente de ganha-ganha, assim. Uhum. Uhum. Obviamente, a gente, como empresa, tem o lucro ali baseado nisso, mas eu também estou impulsionando o restaurante a ter mais dinheiro, ter mais vendas e tudo mais. Isso para mim é muito legal, assim, acho que, além de tudo, você está tendo um propósito genuíno no que você está entregando, e não só quero dinheiro, mundo capitalista e tudo mais, assim. E isso se estendeu até hoje, assim, super resumo, eu fui crescendo a carreira ali e fomentando nossa gama de produtos financeiros e tal, muito focado no restaurante. Agora a gente está ampliando o leque, pro cliente final e tudo mais. A gente pode explorar um Sim, pouco mais, conta. acho que eu falei bastante Sim, aqui. isso. Conta um pouquinho para mim. Pelo que eu entendi que você explicou aqui, o iFood é um serviço não só de entrega, né, que acho que foi como realmente a coisa explodiu, mas como você falou, essa parte financeira, basicamente você tem um banco que oferta serviços bancários, serviços financeiros para os clientes, mas você consegue ter uma taxa melhor do que os bancos tradicionais têm. Isso eu acho que é um dos principais Isso, atrativos do iFood Pago, certo? E conta, isso. conta um pouquinho mais, o que é esse outro serviço do cliente final, como é que funciona isso? Boa. Como você bem disse, assim, o iFood nasceu muito focado no delivery, né? Certo. Igual qualquer. Provavelmente vocês têm aí o Skip the Dishes e tudo mais, tem vários Isso, players exato. aí no mercado. Só que o iFood fomentando o ecossistema, que é uma tendência. Todo mundo tá virando um super app, fazendo muito mais. Assim. Então hoje o iFood não é só restaurante, o iFood tem mercados, farmácia, Certo. pet, tem um clube ali dentro de assinatura, similar a Amazon Prime e tudo mais. Uhum. Desculpa. Uhum. Um iFood Shop dentro que é basicamente onde oferta supply para o restaurante, então o próprio restaurante consegue comprar ali dentro. Cara, tem N coisa, o iFood tá ficando gigantesco, Todo, assim, todo um ecossistema, né? todo um ecossistema, Uhum. perfeito. E aqui na Uhum. fintech,
que está aumentando? A gente tem um iFood Benefícios, que hoje aqui no Brasil é muito conhecido, Vale Alimentação, Vale Refeição, confesso que eu não lembro se tem no Canadá, mas aqui no Brasil você lembra quando você estava aqui, sim, padrãozinho, eu a gente lembro também disso. oferece isso para o cliente pessoa física. Voltamos com a estratégia de POS, e eu lembro que é engraçado mencionar, eu falei, putz, a gente vai voltar para a maquininha, voltar para a guerra de tarifas e tudo mais, com outros players, vocês estão loucos, né? Aí, não é uma maquininha por maquininha, é uma maquininha com CRM embutido. Então, de novo, voltando ao exemplo do Marcelo vende muito pizza no delivery, então vende, sei lá, muito, só que o restaurante físico dele fica vazio às sextas. Marcelo, quer essa maquininha que dá o CRM, te impulsiona a trazer clientes para o salão? Então, putz, você consegue identificar que eu sou o cliente final que pede um delivery, você pode mandar um push notification, falar 10% de desconto para quem vem hoje, e eu vou lá e pago nessa maquininha nossa, ganho cashback para voltar lá, fidelize e tudo mais. Então, de novo, o grande tchan do iFood hoje é o dado. Eu tenho muita informação de quem compra a comida e de quem vende a comida. Então, a gente está amarrando tudo isso nesse ecossistema. Então, a maquininha, por exemplo, junto online com offline. Hoje a gente está querendo mais para o salão, assim. Então, botar totens de atendimento, similar a Toast. A Toast faz muito disso nos Estados Unidos, eu não sei se tem no Canadá também, mas tem muita estratégia no offline ali de venda, CRM, gestão de caixa. Então, para o próprio restaurante, tem um modelo ali que o garçom vai na sua mesa com a nossa maquininha, faz o pedido e já vai lá para a cozinha. Então, já vem o pedido e tal, já amarra tudo ali. E, de novo, dados circulando. Quando eu pago com o meu cartão nessa maquininha, ele identifica que sou eu do online. Então, putz, é o mesmo mercado que pediu no online, vou dar um cashback, vou dar uma promoção no online, no offline. Então, começa a amarrar esses mundos e rodar esse ecossistema, né? Então, de novo, oferta o crédito para o restaurante vende mais no iFood, então é uma cadeia ali, um flywheel que a gente chama, que vai amarrando esse ecossistema. Assim, é o super app, não é só uma plataforma de delivery. É bacana essa coisa de você ter a maquininha lá e você conseguir saber que existe um espaço disponível no restaurante e você consegue direcionar o cliente para ir no restaurante. Potencialmente ele vai para o restaurante, está mais vazio, talvez ele vai ter aquele desconto, mas ele vai acabar consumindo mais, vai gerar mais dinheiro para o restaurante e, consequentemente, vai gerar mais dinheiro para o iFood também. Tem case em São Paulo, que a Faria Lima bomba de dia de semana, que é cheio de restaurantes, de empresas, e fim de semana fica vazio. Você vai no pátio dos shoppings, estão vazios de fim de semana. E é um custo para o restaurante deixar vazio. Com certeza. Então, essa estratégia. Desculpa, você falar alguma coisa. Como é que é o teu trabalho no dia a dia? Como é que tá sendo? Esse foi o trabalho inicial ou hoje é o teu trabalho hoje em dia? O que você está fazendo hoje em dia? Boa. Hoje eu sou responsável aqui, né, pela parte de crédito que a gente tem, pela parte de experiência do banco, né, da nossa conta digital, serviços financeiros como antecipação de recebíveis e tudo mais. Eu nem mencionei muito isso, mas o restaurante recebe em 30 dias, a gente oferece, você quer receber agora? Obviamente tem uma taxa, mas eu antecipo esse valor para você. Quer fluxo de caixa, quer em 7 dias, de 7 em 7, então a gente também tem esses produtos. E agora estamos começando com o cartão de crédito, foi uma coisa que a gente não priorizou no primeiro momento e também está comigo aqui como responsabilidade. Assim. Então, meu dia a dia, como que é? É muito mais estratégico hoje, né? Eu brinco que eu olho 6 meses, 1 ano para frente, ali discuto com outros stakeholders, geralmente de outras áreas, então, um pouco das dificuldades minhas do dia a dia é traduzir o técnico, traduzir a entrega para essa galera de comercial, jurídico e tudo mais, e ao mesmo tempo eu traduzo essa estratégia, o que a gente está pensando como empresa para o meu time, então tem gerentes seniors comigo, tem desenvolvedores, staff, distinguished engineer e tudo mais, que eu meio que faço esse meio de campo com a galera. Obviamente, sou responsável por todas as nossas entregas ali. Então, como eu falei que eu tenho esse lado mais técnico também, putz, vamos ver, por que essa arquitetura não está escalando? Por que tal time demora 5 sprints para entregar um negócio que deveria talvez ser básico, assim? O time não está rendendo, o desenvolvedor é ruim? Eu não acredito muito nisso, assim, é muito... Eles têm uma arquitetura muito acoplada, tem algum erro, vamos sentar, vamos para o quadro branco, vamos desacoplar, vamos ver, vamos deixar mais agnóstico, que normalmente dá mais tração ali quando você tem uma arquitetura mais robusta, sabe? Quais são os trade-offs que a gente está copiando? Seria correto eu dizer que você está trabalhando uma combinação de product management com um pouco de gerente da engenharia, com um pouco de arquitetura também? Eu tô analisando correto o que você está me falando aqui ou estou errado?
Não deixa de ser, mas eu acho que é muito mais no alto nível, assim, num escopo muito maior, assim, eu acho que o gerente vai ter, sei lá, 2, 3 squads, o Product Manager tá atuando mais em um, mas é bem isso, mas pensando num coletivo de umas 100 pessoas, assim, sabe? Estrategicamente. Exato, eu brinco que eu dou o zoom onde está mais quente, né? Assim, brinco não, é realmente realidade. Putz, se o time tá rendendo bem, normalmente eu tô olhando pouco, assim, aí esse aqui, putz, eu preciso dar mais um zoom. Mas, obviamente, no alto nível, eu tenho que ter essa visão geral, assim, sabe? Do que tá acontecendo, para onde a gente tá indo, quais OKRs a gente tá atingindo, para onde... Então, eu fico mais nessa camada e dou o zoom quando necessário, sabe? Certo. Você acaba ficando mais horizontal, né? Com menos profundidade, assim. Você mencionou um tópico interessante, hein? OKR, que é uma coisa que, em todas essas entrevistas que eu já fiz aqui, acho que a tua entrevista já vai ser a entrevista 99, eu acabei de publicar 95, tem mais 3 gravadas, acho que a tua é 99. Você falou, ninguém acho que falou de OKR. Explica para nossa audiência um pouquinho o que é OKR e por que isso é importante para o tipo de trabalho que você faz. São Objectives Key Results, né, ao pé da letra do acrônimo, mas basicamente a gente trabalha muito com metas. A maioria das empresas, provavelmente o OKR está mais no estratégico, talvez a galera não está vendo tanto no dia a dia, mas a cada 6, o iFood, né, no caso, funciona de... A gente faz um planejamento anual, então, o que vai acontecer agora em março, que é o nosso ano fiscal. O que a gente quer daqui a um ano? Então, putz, faz todo um estudo estratégico, crescimento, o que é factível, o que não é. Obviamente, o número chega até aqui, a gente acho que dá um pouco mais, dá uma esticadinha, justamente para a gente se desafiar, muito o perfil do iFood, assim, esse sonho grande e tudo mais, metas exponenciais, mas dali sai um pouco a estratégia. Então, números não verídicos aqui, mas eu quero uma carteira de cliente de 500 mil restaurantes aqui na minha conta digital. Digamos que esse era o nosso objetivo estratégico. E ali a gente quebra em OKRs. Como que eu chego lá? Eu quero chegar com um NPS de 70. NPS é Net Promoter Score. Eu vou mensurar como a qualidade do produto tá, a avaliação do produto, que quando você avalia de 1 a 5, ou sorrisinhos, várias coisas, tem várias estratégias. Eu quero que meu SLA disponibilidade seja 99,99, ou seja, estou mensurando que eu tenho poucas incidentes e tudo mais. Isso são todos OKRs que a gente vai seguir durante o ciclo e vai montar um plano para atingir lá. Então, a gente tem, basicamente, a gente é derivado por metas, assim, aqui pelo menos a gente tem PLRs, que é uma soma a mais do seu total comp, então você ganha, sei lá, R$1.000 por mês, se a gente bater as metas, você vai ganhar R$5.000 no ano, então, além do seu salário. Então, é muito derivado por essas metas que a gente tem, e o OKR são essas quebras que a gente acompanha semanalmente, o time acompanha mensalmente quais são as minhas metas, quais são os objetivos, os key results, né, que eu quero atingir e tudo mais. Então, a gente é muito quebrado aqui, a gente tem um time de gestão muito forte, que fica no dia a dia, batendo. Esse aqui tá fora, tá vermelho, o que a gente pode fazer? Vamos mudar a estratégia, vamos mudar o desenho do sistema inteiro para alavancar e tudo mais. E aí, a gente é muito travado por esses números aqui. E acho que a maioria das empresas, talvez a galera não mencionou, acho que... Não. Bacana demais, que foi bem interessante dessa... Que muito dos nossos papos aqui muita coisa relacionada à história da desenvolvimento, programação, e nem sempre a gente conversa um pouco sobre mais a coisa business, objetivo da empresa, key results, entendeu? KPI. Até trazer para a galera da audiência, assim, eu gosto muito de trazer esse detalhe para quem está desenvolvendo, obviamente, através das lideranças, ou até eu mesmo, porque acho que a sua entrega, o seu código, a classe que você está escrevendo ali, você entende o propósito, sabe? Às vezes para o desenvolvedor que está ali no dia a dia, putz, eu estou fazendo um negócio que acho que não vai agregar nada, mas quando você vê que é isso que está movendo a receita da empresa lá na frente, além de você entregar algo melhor, assim, ao meu ver, de qualidade, vai ter um entendimento maior. O entendimento é maior, a satisfação é diferente. Você cria, vou criar agnóstico, porque isso aqui vai entregar lá, mas pode ser que tenha tal coisa, sabe? Não vou criar tão acoplado. Então, esse entendimento estratégico para mim é muito importante para o dev, júnior, pleno, sênior, acho que é fantástico. Assim, obviamente tem seus porquês, é um pouco mais complexo, mas eu acredito muito. Acho que eu falo isso para as pessoas também, Rodrigo, tem um pouco daquela coisa as pessoas às vezes perguntam muito para a gente assim, pô, se eu souber C++, eu vou conseguir um emprego? E eu às vezes falo para as pessoas que é importante você como especialista em TI, você saber o que é criar uma solução. A solução não necessariamente é só você programar. A solução, você falou aqui,
nesse nosso papo aqui, a gente está papeando aqui uma meia hora, você falou sobre a AWS, você falou sobre business, você falou sobre telecomunicação, você falou sobre Embrapa, você falou sobre C++, um monte de soluções diferentes que você trabalhou. Isso. No final das contas, a linguagem de programação é uma ferramenta. É o meio. Exato, para você entregar uma solução que vai trazer um grau de satisfação para o seu cliente, né? O que você está explicando para a gente aqui, você tem todo um planejamento estratégico da empresa, os objetivos da empresa, você cria lá os seus OKRs, e tem os seus key results, e você vai regularmente medindo, estou chegando lá, tipo, mal comparando como você, uma família, que eu quero ter, sei lá, 50 mil reais guardados no final do mundo, e você no final do ano, você vai todo mês guardando aquele dinheiro e vai avaliando como é que você está. E precisamos economizar mais aqui, ó, dá para gastar um pouquinho mais ali, entendeu? Então, acho que é interessante, e agradeço você trazer esse tópico, explicar isso, que é importante essa visão para a nossa audiência também. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta diferente aqui. Com qual frequência você tem que entrar você ainda programa, você ainda tem as batalhas de discussão pô, esse container aqui não está fazendo exatamente, ou está dando um problema aqui, deixa eu dar um shell no container, ainda tem esse tipo de situação para ti ou não mais? Tem pessoas no meu cargo que fazem, não é impeditivo aqui no iFood e tal. Eu tenho um balanço, um monte de vontade, assim, eu gosto de hacker rank, ficar fazendo os probleminhas à parte, assim, para exercitar lógica e tudo mais. Mas confesso que faz um tempo que não. O meu time até brincou comigo, até pouco tempo atrás eu tinha IntelliJ baixado, The Beaver, aqui tudo configurado com as coisas, mas eu tô um pouco mais distante, assim, mas não é impeditivo, aqui no iFood não há... Claro. Até incentivam, tá? Tem bastante gente, tá tudo configurado e tal, mas eu tô mais minha atuação hoje, na parte mais de desenvolvimento, é mais a nível alto nível, assim. Então, por exemplo, o seu serviço está alertando muito, o que está acontecendo? A gente discute, assim, senta, a galera abre, assim, vamos olhar o container, vamos olhar o rate limit que está batendo ali, o threshold, o HPA, como está configurado e tudo mais. Eu gosto de entrar nesse detalhe, mas faz tempo que eu mesmo ir lá, fazer um kubectl, olhar as coisas ali, faz um tempinho que eu não faço, tá? E é muito no desenho, assim, vamos a alto nível eu gosto bastante. Putz, vamos fazer assíncrono, vamos usar um Kafka aqui, vamos popular tal fila, como tá a BLQ, como que a gente faz, putz, isso eu gosto muito, assim, eu tenho, até me controlo, às vezes, para não microgerenciar em alguns momentos, que a galera fala que às vezes eu sou palpiteiro demais, tem que, obviamente, trabalhar a autonomia da galera e tudo mais, mas eu tô um pouco mais distante respondendo, assim, e sinto uma falta, assim, acho que fica a dica pra galera, assim, que vai pra gestão, que gosta de programação, você fica um pouco mais afastado, mas, obviamente, dá pra brincar de side project, dá pra ter várias estratégias aqui de se manter quente. E uma vez programador, sempre programador, né? Tem essa coisa aqui, você vai ter sempre essa coisa. Mas conta um pouco pra gente. Hoje você está liderando, se não me engano, você falou para mim, 100 pessoas, né? Você tem uma equipe grande. E como é que você trabalha com essa equipe? Eu sei que vocês usam OKRs, esses métodos todos. Você falou que vocês têm uma equipe forte de projeto que acompanha essas coisas todas. Mas como é que você mantém esse povo todo assim, focado nas estratégias? Como é que você mantém esse povo todo entusiasmado em realizar o trabalho que precisa ser realizado também? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Hoje, meu dia a dia é falar muito através das lideranças, assim. Então, como o time está muito grande, eu não estou tanto no dia a dia das squads. Então, de novo, eu tento cascatear a estratégia através dos gerentes sêniores que estão comigo e tudo mais. Obviamente, a gente usa um Slack, eu entro às vezes no chat, converso com o dev, dou essa liberdade, de novo, resgatando lá na rede, eu considero muito, eu não sou hierarquizado, eu não gosto disso. Eu gosto que o dev venha e questione, acho que você está errado em tal coisa e tal. Eu não gosto muito desse modelo, putz, é o Berkat, é o chefe e tudo mais. Eu não gosto da palavra chefe também. A galera até brinca, me chama de chefe às vezes pela brincadeira, mas eu não gosto, assim, que é líder e tal e tudo mais. Então é muito através disso, assim. Então, putz, eu tenho semanais com meus líderes diretos aqui, que são super experientes também, eu questiono a estratégia com eles, traduzo, eles trazem as dores do time, né? Então, eu atuo mais nessa camada, às vezes 2, 3 layers para baixo, chego até o coordenador e tudo mais, o tech lead, eu falo às vezes, mas é mais esse nível, assim. Às vezes tem aquelas mensais que você puxa todo mundo e fala, mas acaba sendo mais um monólogo meu, com tirar dúvidas no final, do que realmente ali. Acho que isso remoto atrapalhou um pouco, tá? Puxando um pouquinho. Não sou a favor do presencial, acho que tem casos e casos, depende da empresa, depende da cultura. Mas em escritório, putz, eu era a pessoa, vou sentar na mesa, vamos abrir aí a IDE, vamos conversar e tal. Tem isso, tem o lado bonito do escritório, para mim seria isso, e não todo o trânsito e o cansaço ali. Então, acho que
no escritório tinha-se mais isso, assim, hoje em dia a gente tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro e às vezes fica muito fechado nos times, se atua mais cross ali, tem funcionado bem também, eu Claro. sou um dos defensores do home office. Cara, você, com você falando, essa distribuição, o time para todo canto, e você tem 100 pessoas, o que você diria para a gente, assim, que é a principal dificuldade? Eu sei que o híbrido talvez seja interessante, mas o que você acha, no geral, assim, que a dificuldade de ter um time tão grande e você lidar com tanta gente no teu dia a dia? Hoje é a cultura, assim, o forte do iFood é a cultura. E pessoas novas, até entender a cultura, entender o valor e tudo mais, eu acho que é o mais difícil no remoto, assim, porque realmente a gente trabalha uma cultura muito de confiança, de horário e tudo mais. Eu brinco assim, já tive várias perguntas que o pessoal me faz assim, de familiares e tudo mais. Como você sabe que o Délio tá fazendo realmente suas 8 horas e tudo mais? Fala, não me importo, realmente, não me importa se está fazendo as 8 horas, desde está entregando o que está fazendo, se jogou videogame o dia inteiro, entregou bem o que fez e tudo mais, tá ótimo, assim, óbvio, podia estar entregando mais, podia estar pensando mais na carreira, mas tudo bem, assim, eu realmente penso, eu acredito despiamente, assim. Então, normalmente você pega na performance, óbvio, às vezes demora mais, às vezes já tive casos, assim, falando abertamente, pessoas com 2 empregos que a gente descobriu depois e tudo mais. Na realidade, acontece, assim, sabe? É muito você confiar na pessoa que tá realmente ali do outro lado e você vai pegando na entrega, não tá rendendo bem, e às vezes não é a pessoa que é ruim, são tá dedicadas, sabe? Claro. Então, eu acho que a maior dor é essa cultura, assim, de como pegar que eu, putz, se fosse o mundo ideal, assim, time hora no escritório, hora fora, seria o perfeito. Mas, por exemplo, pandemia, a gente contratou pessoas excelentes do Piauí, assim, muito longe. É surreal, assim, o como seria. As pessoas estão bem, no interior da Paraíba, tem um desenvolvedor fantástico que está com a gente. Então, é muito mais da pessoa, assim, é muito mais da confiança e na cultura, e a gente vai avaliando de tempo em tempo, né, assim, performance e tudo mais. Acho que a maior dor para mim é a cultura, e eu gosto muito de pessoas, por isso que eu fui para a carreira de gestão, eu gosto muito de quadro branco, vamos sentar aqui, vamos desenhar o sistema e tudo mais. Sim, Hoje sim. em dia você põe no Draw.io, você põe no Figma, não é a mesma coisa, é meio devagar, Sim. assim, sabe? E reunião, né, querendo ou não, no escritório, você tá no cafezinho, passa o time ali discutindo uma arquitetura, um desenho, você já entra no meio e tudo mais. Aqui não, vou marcar uma call, aí você tem que olhar sua agenda, olhar quando tá sobrando e tudo mais, sabe? Eu acho que é esse mix de sentimentos que eu tenho. Mas hoje, assim, se eu fosse falar, puto, mundo ideal, um pouquinho no escritório, um pouquinho em casa, mas dada a realidade, tamanho geográfico do Brasil e o quanto ela alavancou a gente trazer pessoas de todos os lugares, eu sou muito mais, beleza, remoto e vamos embora, sabe? Essa coisa do remoto é sensacional. Eu também trabalho remoto. Eu tenho equipes hoje que estão nos Estados Unidos, no Brasil, no Peru, e a gente tem gente em várias cidades americanas, várias cidades no Brasil, em Usos Lima, no diferentes. Peru. Exatamente. Amanhã eu vou começar. Amanhã não, amanhã é domingo, né? Segunda-feira eu vou começar meu dia tendo meet com colegas que estão na Hungria. Depois eu vou ter meetings com colegas que estão no Brasil, colegas que estão nos Estados Unidos. E isso causa, aquilo que você falou, você consegue ter acesso a pessoas que você talvez, no esquema presencial, você não teria jamais a possibilidade de ter tido, como você falou, essa pessoa que você contratou do Piauí, entendeu? Você consegue ter uma visão também de perspectivas diferentes, que é uma coisa que você não tinha, né? Quando eu vim morar no Canadá, há 200 anos atrás, eu tive a sorte de trabalhar para uma empresa chamada Nortel, que nessa época ninguém falava de trabalho remoto, mas a Nortel era a maior empresa do Canadá, tinha 105 mil pessoas pelo mundo, e tinha gente, eu pegava o telefone, não existia essa coisa da internet de hoje, né? Mas você pegava o telefone, discava o prefixo do país, falava com a pessoa que estava na Índia, ou que estava na Irlanda, tinha sotaques diversos. Então, essa diversidade que a gente tinha era fundamental para você conseguir fazer o trabalho, né? Eu trabalho com suporte. Então, você tem um problema que começa um cliente que está no Japão, o cliente do Japão passa para o cliente que está na Europa, e o cliente está na Europa passa para outro canto, entendeu? Aquela coisa do follow the sun, né? Você tem todo esse processo também. E isso é incrível, mas realmente a gente perdeu um pouco daquela colaboração do escritório, mas de uma certa forma você tem o melhor dos dois mundos, que a tecnologia viabilizou isso também, né? Uma certa forma, sem essa tecnologia que a gente tem, isso não tinha ninguém trabalhando de casa, né? E sem internet, ninguém absolutamente trabalha de casa. Eu acho isso tudo, e mesmo olhando o iFood, tudo que você está descrevendo para a gente,
eu nasci na época do Brasil, que eu morava no Brasil, telefonia era incipiente. Então, como você tem esses terminais, esses dados todos sendo capturados, você usando a AWS, a nuvem, ou sei lá, a região da AWS está em outro lugar que não necessariamente, quer dizer, no Brasil acho que é São Paulo mesmo, mas sem essa conectividade toda que a gente tem no mundo, A gente usa Virginia, nada, né? E mesmo assim é rápido. Nada seria viável, né? Você tem a latência pequena, você tem coisas que viabilizam isso tudo. Eu acho absurdamente fantástico isso. E, Rodrigo, falando um pouco mais sobre o teu trabalho, eu lembro que quando a gente estava planejando aqui o nosso papo, você falou para mim que ano passado você estava tendo a oportunidade de ir na Web Summit, né, que é um evento anual, que se não me engano é em Lisboa que acontece esse evento. E você poderia comentar um pouquinho o que você viu por lá, o que você viu de tendências, indústria, como é que está essa área? O Web Summit, o maior é em Lisboa, mas tem um no Rio, agora em abril, e tem, acho que Catar, alguma coisa assim. Bom, vamos lá, ele é muito focado em startups, assim, então você está vendo novidades do mundo inteiro, e tem, obviamente, enxurrada de AI, né? O mundo está falando de AI, então, muito como se alavanca o negócio com AI, agent AI, etc., aplicado desde conversações, né, que acho que é um dos maior uso que a galera está pondo, em suporte, CX, etc. Mas eu foquei muito na trilha de financial, né, de fintech, obviamente era o que eu queria mais ver. Então, a gente viu tendências desde China, né, hoje em dia se fala muito de China, até mais do que São Francisco, que antigamente você queria aprender a ser para São Francisco. Hoje em dia a galera tem indo muito para a China, meio de pagamentos e como está evoluindo os super apps e tudo mais. Então foi o CEO da Tencent falando o que eles estão fazendo com AI, o Alibaba, putz, hoje você prova roupa online e não sei o que, e toda a parte do retail, ali, supply, se devolve e tal. Então, quanto isso funciona, alavanca vendas e tudo mais. Então, foi o maior foco, assim, eu diria, foi AI. E para fintech, veio grandes bancos principalmente Europa, né? Revolut e tudo mais. Mas aqui o fato curioso, o brasileiro tem muito síndrome de vira-lata, né? Putz, a gente está atrás de várias coisas. E aqui não é nem puxando a sardinha para iFood pago, mas é mais para o mundo de fintech. O Brasil é muito à frente em fintech. Então, tudo que eu vi lá de fintech, a gente está à frente. Assim, muito pelo Bacen, o nosso órgão regulatório aqui apoia muito. Então, a gente tem account to account, com transferir dinheiro, que é o nosso Pix instantâneo, a gente tem muita facilidade de criar conta digital, etc. Então, você tá para fora, a galera tá falando de Buy Now Pay Later. Buy Now Pay Later é nosso crediário Cas Bahia. Assim, o brasileiro já faz isso na década de 90, que é para americana. Acho que no Canadá, confesso que eu não sei, mas você paga meio tudo à vista. Até os terminais são mais engessados ali, né? A gente tem. O crediário do americano é o cartão de crédito, né? O cartão de crédito isso. que tradicionalmente o povo fazia. Então, você hoje, Klarna, por exemplo, que você já deve conhecer a Klarna No lá Buy da Now Pay Europa. Later, exato. Ela tem entrado aqui, ó. Você começa a entrar nos sites aqui, você vai comprar alguma coisa, você tem lá a opçãozinha da Klarna para você pagar semanalmente ou a cada 2 semanas. Então, você começa a ter isso. Mas realmente não era comum aqui. Eu acho que talvez por algumas empresas já têm alguns financiamentos sem juros, por exemplo, Best Buy, que é uma empresa de eletrônicos aqui, você compra 12 vezes sem juros, você paga uma taxa pequena, entendeu? Mas você começa a ver algum desses sistemas por aqui, Mas é realmente. muito depois do que tem no Brasil. Esse que é o ponto. Sim. Eu lembro quando eu vi o case da Klarna bombando na Europa, assim, a gente falou, nossa, que o Brasil isso é tão normal, assim. E de novo, a gente é case para essas coisas. A gente é case de antifraude, assim, de sistemas, muito porque é um pouco da cultura brasileira, tem tendência de fraudar e tudo mais, e achar o jeitinho. Então, para várias coisas que eu vi lá fora, voltando para o Web Summit, aqui é muito disso, assim, fintech obviamente teve, não estou sendo prepotente também, teve alguns insights e tal, de meio de pagamento e tudo mais, mas a maioria, principalmente para esse lado, foi mais reconhecer, eles estão descobrindo o que a gente já fez, sabe? Mas de resto, assim, que é legal, o que eu falei, muito startup, muito AI, galera procurando por investimento, eles fazem uns modelos de batalhas de startups, tipo um Shark Tank lá dentro mesmo, assim, qual que é o investidor, quem vai pôr dinheiro, quem acredita no produto, muito AI com robótica, assim, foi um case, confesso que eu esqueci o nome da empresa, mas muitos robôs parecidos com o Elon Musk apresenta da Tesla, assim, os robôs fazendo operações básicas, assim, tipo, isso vai ser realidade em 2 anos, 3 anos, assim, será que vamos ter pessoas limpando a casa, robôs limpando a casa, a gente tem o Roomba, mas estou falando mais robôs maiores, que segura roupa e tudo mais, pode ser que sim, pode ser que não, o pessoal tem aquele receio da AI, até onde, até não, e lá explorou muito isso, assim, de usos, regulamentações de AI e tudo mais. Esse foi o maior foco, assim.
E eles falam muito de empresas que passaram como startup no passado, assim, acho que um dos maiores. Uber esteve aqui em 2011, 10, eu não vou errar o tamanho, e era uma empresa desse tamanho, sabe? Olha o tamanho agora. Então, venha para a Summit, traga a sua startup, sua vitrine, assim, mas é muito focado nisso, assim. É legal, assim, foi bem bacana, mas, de novo, muito para você olhar tendências, assim. A parte de fintech, ao meu ver, deixou um pouco a desejar, mas é mais porque eu acho que o Brasil está um pouco à frente, assim. Sabe? Mais à frente do que outros na indústria, né? É. E falando um pouquinho sobre a indústria e tecnologia, você tem. A gente papeou aqui um monte de coisa que você já passou, um monte de indústrias e trabalho fantástico aí na iFood que você está realizando também, lidando com tecnologia de ponta e coisas modernas dentro de fintech também. Mas tem alguma coisa de tecnologia ou da área em geral com a qual você não lida hoje, que você, quem sabe, um dia gostaria de ter uma chance de trabalhar com, seja ou tecnologia, ou business, ou que seja, alguma coisa de transformação social, Legal. algo que te interesse. Você tocou no ponto, assim, acho que assim, tecnologia a gente está criando por causa da volumetria do iFood, a gente brinca que tem 2 Black Fridays por dia, porque tem pico no almoço e pico na janta, então a gente já está lidando com TPV, um volume financeiro gigante de transações e tudo mais, então a gente tem que ter uma tecnologia de ponta. Eu tive um papo com o pessoal da AWS recente, eles falam que a gente testa os limites do Redis, do serviço e tudo mais, e propõe mudanças, empurra a AWS, assim, como outras grandes empresas devem fazer, então acho que a parte de tecnologia, assim, acho que a gente está muito bem servido. Se você pensar mais do que eu, Burkhardt, queria trabalhar, além de fintech, que eu gosto bastante, seria talvez alguma coisa mais SG, mais social, assim. Eu discuti, num passado não tão distante, uma empresa está pensando, puta, como vamos cuidar do reflorestamento do Amazonas e como que a gente vai trabalhar isso? Obviamente, rentabilizar em cima, mas uma pegada mais social, assim, tal. Eu acho que vai vir forte essa parte de. Já está vindo, né? Energia renovável, de o que está acontecendo com o mundo, de aquecimento. Então, eu até acho que empresas querendo resolver esses problemas, sabe? Eu acho que pode ser um case legal, pode ser um boom também, obviamente, se ter oportunidades de carreira, mas acho que o mundo tem se falado mais disso, assim, seja carros elétricos, que pode poluir menos, mas tem gente que discute que a indústria, para você fabricar, você polui muito mais, com as baterias de lítio e tudo mais. Então, eu acho que o mundo vai falar mais sobre isso, assim, que, querendo ou não, o mundo está superaquecendo, caos em todo lugar. Então, acho que, se fosse falar onde eu trabalharia, talvez achar uma oportunidade nessa área, assim, fazer... É lindo que você falou que iniciou o podcast aqui, pensando em como retribuir isso, talvez retribuir isso para o mundo, assim, de climatização, alguma coisa social. Acho que é algo que me interessaria, sabe? Bacana demais, cara. Isso é realmente aquela coisa, né? Você tem aí, você tá surfando a onda da tecnologia, né? Você está lidando com tecnologia de ponta e você tem a visão de business que está com você também. E você consegue entender que, olha, tem problemas aqui que precisam ser solucionados, como a gente falou, né? Você precisa buscar uma solução e você sabe as ferramentas que você tem à sua disposição para tentar ajudar na solução desses problemas. Bacana demais, cara. Muito bacana. E mudando um pouco o ângulo aqui, né? Mas olhando aqui para a tua história, olhando para o passado, as coisas que você já fez na vida, tem algo que você teria feito diferente? Boa. Sabia que essa pergunta ia vir, né? Sim, eu fiz várias reflexões, a gente faz exercícios de personalidades e tudo mais, e sempre cai isso. Acho difícil, assim, acho que tudo tem um porquê. Eu acredito muito nisso. Como eu falei, assim, eu não fui um excelente aluno, eu gosto de trazer isso, porque às vezes o pessoal fala para chegar num cargo de head ou gerente sênior, você tem que, puta, 100% inteligente e tal. Acho que eu tive muita facilidade, mas talvez dedicação não tive tanto ali, e isso fez com que, até trazer a faculdade, eu não trouxe esse ponto, eu não formei no tempo certo, tive umas DPs e tudo mais. Mas, de novo, eu não sei se é isso que mudaria, porque talvez me moldou como pessoa ali, sabe? Eu aprendi, putz, eu preciso me dedicar e tudo mais, por isso que eu acho difícil falar. Então, eu acho que não. Às vezes eu penso que, principalmente hoje, a carreira está muito acelerada. Talvez as pessoas estão vindo, quero ficar 1 ano como júnior, 2 anos como pleno, já quero. Pelo menos aqui no Brasil está muito assim. Eu não sei se você conversou com o pessoal assim. Eu fiquei 5 anos como júnior. Talvez as pessoas, eu não sei você, Marcelo, às vezes ficou até mais. E era normal, era assim. Passava anos, você não tinha um aumento igual tem hoje. A galera já quer mérito e quer. Eu lido com pessoas muito de outra geração, né, que estão mais ansiosas, assim, e eu realmente tive uma carreira, demorei 8, 9 anos para virar sênior e tudo mais, e faz parte, sabe? Então eu acho que não mudaria isso, assim, acho que
Mas uma acho que não mudaria nada, assim. Às vezes eu penso, se eu fosse para outra empresa antes, talvez eu teria outro cargo e tudo mais, mas eu acho que não, acho que foi uma história bacana, assim, acho que tudo teve o seu porquê, assim. Eu acredito muito na base, assim, de você ter uma base, quando a gente está falando de linguagem, eu queria deixar muito claro, assim, até o que eu peço até mais uma entrevista, assim, eu não quero saber se a pessoa sabe Erlang, Haskell, etc. Eu quero saber, você entende estrutura de dados? Você entende Uhum. É com a sólidos? Você lista entende encadeada. conceitos de O? Exato, como eles encadeada, OO, quando fazer. É, e isso importa, porque a tecnologia vai mudar, já não vai ter Java, já não vai Uhum. ter Go, já não vai ter outra coisa ali. Então, se você entende o porquê, o funcionamento, de como bit bytes, camadas de rede, tudo mais, é muito mais Uhum. importante, assim, você se adapta. Hoje a gente falou rapidinho, a linguagem é o meio, assim, sabe? Uhum. É muito disso, assim. Então, acho que essa base eu tive bem, assim, eu acredito muito, Uhum. assim, acho que isso me ajuda até hoje. É legal fazer essa reflexão de olhar para trás, assim, Rodrigo, e ver teria alguma coisa que seria mudado, mas, em geral, eu não me lembro de ninguém falando, assim, raramente alguém fala, talvez eu tivesse feito isso aqui diferente, mas é muito, muito pequeno, né? Acho que, eu acredito também que tudo que a gente fez foi por alguma razão, e eu não sei se aquela coisa do efeito borboleta, né? Se você mudar aquilo no É. passado, o que teria Exato. Será que eu ia acontecido, estar entendeu? aqui? Será que eu estou falando com você? Exato, Exato. exato, entendeu? A gente nunca sabe o que acontece, né? E essas entrevistas todas aqui falando isso, são todas indicações de pessoas que eu já entrevistei que indicaram você, e a gente está aqui papeando sobre isso também. É muito, muito interessante isso, esse encadeamento de eventos na vida de uma certa forma, né? E falando de encadeamento, e falando, vamos ver aqui o que você tem de recomendações, o que eu falei para você, a gente tem lá os programadores, a gente tem 4.000 pessoas no grupo, tem sempre alguém perguntando para a gente, ei, esse Legal, negócio é para mim, esse negócio de AI vai acabar com programação, o que eu legal. faço, para onde é que eu vou, é fácil, é difícil, o que você recomendaria, Rodrigo? O Boa. que você faria para Um esse pouco pessoal? puxando o gancho da minha última fala, assim, acho que o mercado está muito acelerado, assim, você pega pessoas, fiz um curso de Python em 6 meses, já quero entrar na programação e tudo mais. Eu acredito muito na base, assim, é realmente importante, mais do que uma linguagem, tudo. Talvez você vai achar um emprego e tal, e vai acelerar um pouquinho ali, mas acho que tem umas travas, assim, que se tiver a base é melhor. Porque uma vez que você tem a base, você se adapta muito fácil à realidade da empresa e tudo mais. Assim, não tô falando que obrigatoriamente você tem que fazer uma faculdade. Não é isso. Tem pessoas, acredito muito em pessoas que vai pegar um livro, vai estudar, vai ver vídeos na internet e tudo mais. É menos sobre a faculdade, mas mais sobre conceitos básicos que você acaba aprendendo na faculdade. AI vai tomar o nosso emprego? Eu acredito que não, justamente, porque você tem a base, você está pilotando, acho que ela vai acelerar, realmente vai ajudar. Aí tem discussões sobre o Copilot, se está construindo coisas boas com você, ou está te atrapalhando e tudo mais, mas acho que ela vai ser um alavancador, ela vai ser um meio para você chegar lá, mas obviamente você tem que saber fazer as perguntas certas, você tem que estar conduzindo e tudo mais. Então, de novo, acho que a base, se você tiver isso, você vai conduzir a AI a seu favor, sabe? Então, acho que a maior dica que eu daria é isso, assim, acho que às vezes as pessoas querem acelerar, pular algumas etapas e acabam esquecendo desse básico. E, de novo, não precisa ser moroso, não precisa ser uma faculdade de 5 anos. Eu gosto de faculdade, tá? Mas, assim, eu não acho que é um necessário. Eu não sou a pessoa que vai olhar o LinkedIn e falar, o Marcelo não tem faculdade, ou o Marcelo fez a faculdade particular X e não vou contratar. Eu vou ver no papo, eu vou perguntar se entende e tudo mais. Então, de novo, acho que tendo essa base assim de computação, de entendimento de como funcionam as coisas, eu acho que é a maior dica que eu daria para todo mundo. E, obviamente, se você tiver uma linguagem que você tem mais afinidade, uma coisa leva a outra ali, sabe? Você me fez lembrar de duas coisas. Você me fez lembrar que eu falo para as pessoas em geral que não tem como construir a casa começando pelo telhado. Você tem que Isso. começar pela fundação da casa, é uma coisa que eu sempre falo. Outra Perfeito. coisa que você fez lembrar que você falou do Copilot, e se me permite eu mencionar, quando eu comecei a minha carreira como primeiro emprego em 1986, me deram um computadorzinho que tinha 2 disquetes, nem hard drive tinha, e você dava boot no CPM, que era o sistema operacional, e você carregava um editor de texto chamado Edlin. Eu só via uma linha de programação de cada lado, eu não via nem acima nem abaixo, eu só via a linha que eu estava digitando. Então eu digitava e eu não sabia se eu tinha, o que eu fiz em cima, eu tinha que andar para a linha para ver o que estava acontecendo. Aí pintou, eu comecei a programar usando WordStar, que era um editor de texto, não me pergunte por quê, mas a gente usou WordStar. Aí Uhum. apareceu o Turbo Pascal, que era um IDE. E essas coisas todas eram aceleradoras. O que você falou, o Copilot é um outro acelerador. Né? Você Exato. vai conseguir Boa acelerar analogia. o trabalho das pessoas que estão trabalhando. Então, essas duas coisas são muito interessantes, essa tua colocação, a tua recomendação também de prestar atenção nessas coisas, entender que você tem que ter uma base e também
se aproveitar dessas ferramentas novas que vão ser aceleradores na tua vida também. E ainda no tópico de recomendação, mas um pouco diferente aqui, você tem dica de livro, música, jogos, filmes, iFood, ou comida, o que seja que você gostaria de compartilhar aqui com a nossa audiência? É só um hambúrguer do iFood. Não, brincadeira, assim. Pensando em base, eu gosto muito de Clean Code, assim, os livros muito de prateleira, assim, se eu faço mentoria para alguém no começo de carreira, Clean Code, Clean Architecture, para mim acho que mais que necessário. De novo, eu vou muito no que eu acredito, menos sobre um livro de C++ ou de Java, mas o livro de base, assim, então muito de OO, tem vários ali bem legais, qualquer um dos O'Reilly, assim, eu gosto bastante. Ultimamente eu tenho me encantado, de novo, pela gestão, então eu li muito livro de gestão, desde meus primeiros 90 dias como líder, sou líder e agora, ou próprio Radical Candor, que eu gosto bastante, assim, o Radical Candor fala muito sobre, eu gosto muito do meu liderado, eu me importo muito, mas eu desafio bastante, porque se você se importa muito com a pessoa, mas não desafiar tanto, putz, você põe numa zona de conforto ruim para a pessoa, ela não vai evoluir tudo mais. Ou se você desafia bastante, mas sem se importar, se é aquele líder obsessivo que vai empurrar e tudo mais, então o ideal é se você se importar com as pessoas e cobrar bastante as pessoas, obviamente, no mesmo nível. Então, eu acredito muito, Radical Candor é um livro que fala muito disso, que para mim tem muito a ver com Care to Dare mesmo, assim. Eu tô no começo da carreira, a pessoa, tô empurrando, alavancando ela, assim. Obviamente vai ter desconfortos ali, mas você como líder, você nunca vai ser amado 100%. Você vai ter algum questionamento, algum empurrão ali que a galera não vai gostar. Se o líder é amado 100%, alguma coisinha errada deve ter. Mas, assim, tem vários livros assim, e assim... Putz, tem filmes fantásticos sobre computação, podcasts e tudo mais, mas assim, eu gosto, agora saindo do mundo de trabalho, gosto de jogos, joguei bastante e tudo mais, então, recomendação, games tem vários, assim, e filmes, séries, eu sou bem nerd, assim, então eu gosto de Senhor dos Anéis, Harry Potter, eu gosto muito dessas coisas, assim, também, fantasia. Tem muita coisa boa, você já assistiu aquele Three Body Problem? Você assistiu essa série no Netflix? O problema do... Não? É interessante, vou te mandar o link aqui. É interessante. Se você gosta de ficção científica, acho que você vai gostar. É uma trilogia. Um documentário que pegou bastante falando Netflix é o Social Dilemma, né? Do dilema das redes sociais ali, que é Sim. Como o mundo está sendo drivado por isso. A gente fica muito reflexivo sobre bipolaridade, o que está acontecendo em político no mundo inteiro e tudo mais. Exatamente. Muito bom. É incrível. E, Rodrigo, tem alguma pergunta que eu não fiz aqui, que a gente está papeando aqui mais ou menos 1 hora? Alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Mas que eu não lembro, assim, acho que eu gostei bastante de como foi conduzido, assim, acho que deu para explorar bastante coisa, assim, desde estratégica, parte um pouco mais técnica, talvez menos técnica que outras pessoas que vêm aqui, mas acho que não, assim, acho que não me recordo de nada agora. Legal, bacana. E tem alguma coisa que você gostaria de divulgar, de informação? Sei lá, LinkedIn ou... Tá bom. Acho que você quiser. LinkedIn, para quem estiver ouvindo, quiser conversar, eu adoro, assim, já fiz mentoria, eu mentoro bastante pessoas, não tenho mentorado fora do iFood, muito por gestão de tempo, assim, mas sou super acessível, R. Burkhardt no LinkedIn. Eu tinha um Twitter mais profissional, mas também largado, então, um X, né, agora, mas confesso que tenho usado pouco, era mais na época de programador, eu seguia várias, Martin Fowler, etc. Vamos ver o que está acontecendo no mundo, confesso que eu estou um pouco fora disso, mas acho que é mais um LinkedIn, assim, acho que é super acessível, quiserem falar comigo, me procurarem, quiserem pedir dicas, como entrar no iFood, como entrar no Big Tech, como entrar... Não que eu saiba todas as receitas de bolo, mas consigo falar um pouco de vivência, o que é esperado e tudo mais. Se precisarem de alguma coisa, podem me procurar. Excelente. Eu acho que até hoje ninguém se acostumou a chamar o Twitter de X, né? Sempre tem. Até que eu estudei nessa, direciona para lá, né? Você digita Twitter sim. É engraçado isso, né? Ô, Rodrigo, muito obrigado novamente aqui pelo teu tempo, e para vocês já são 9 horas da noite do sábado, então eu te agradeço enormemente aqui pelo tempo e por todo o conhecimento que você compartilhou comigo, com a nossa audiência aqui, e espero que isso tenha sido tão assim legal, divertido para você como foi para mim. Muito obrigado pelo tempo, fica mais 2 minutinhos comigo aqui que eu vou parar de gravar, a gente conversa aqui. Beleza. Tchau, pessoal.